Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Nós sabemos que Deus, Ele tem o poder para chamar as estrelas, nenhuma ausentar quando Ele chama, determinar o mar até onde as ondas podem ir, que Ele determina que o sol, a lua não se encontrem, cada um está atuando no seu horário, que as estrelas permaneçam no firmamento, os cometas permaneçam, que as geleiras elas não avancem para cá, para a área tropical, nem o sol vai lá derreter. Então, Deus tem esse poder de determinar todas as coisas, além do que Ele criou todas as coisas. E se Ele tem todo esse poder, por que é que certas coisas não acontecem? Porque orações não são respondidas, porque as esperanças e as expectativas não são atendidas. Primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos reconhecer quem é Jesus. Jesus, ele era de Nazaré e por estar em Nazaré, determinada vez, as pessoas lá falavam assim, esse não é o filho do carpinteiro? Esse daí não é filho de Maria que está aqui pelo nosso meio? Os irmãos dele não estão aqui? Simão, Tiago, Judas, eles não estão aqui conosco? E as irmãs dele não moram aqui? Então, de onde é que vem tanto poder e onde vem tanta sabedoria para ele? Eles não reconheciam que era Jesus, eles fecharam seus olhos e não perceberam, apesar de Jesus estar sempre anunciando quem ele era. Também nós vemos que Jesus, em determinada ocasião, ele fala com os discípulos, quem esse povo diz que eu sou? Esse povo não conhecia Jesus. Eles diziam, é profeta? É Jeremias, Elias, João Batista? Quem é? Ele pode ser qualquer um desses, né? Eles achavam que era qualquer um desses, ou seja, eles só não entendiam que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo. Eles não conseguiam perceber, eles não conheciam Jesus, apesar de andar de milagre em milagre atrás de Jesus. E também tinham dois homens, que esses homens, eles estavam caminhando no caminho de Emaús, conversando, Jesus no meio deles, e eles começaram a falar para Jesus assim, olha, nós tínhamos expectativa de que ele fizesse alguma coisa, ele disse que nos salvaria, no entanto, ele morreu. Ele não era nada mais do que, ninguém mais do que um profeta. Ou seja, não entenderam qual foi o papel de Jesus, qual a salvação que Jesus ia trazer. Não era salvação política, mas era salvação eterna. E quando se olha para Jesus e não consegue conhecer, não consegue reconhecer que ele é, ou perceber qual o papel dele, é muito difícil dele atuar. O Senhor, ele tem toda a autoridade, todo o domínio, todo o governo está sobre ele. Mas nós precisamos conhecer, é necessário conhecer ao Senhor. Muitas pessoas se oram por pessoas que estão enfermas, mas limitam a cura daquela pessoa ao que o médico diz. Não crê que Deus tem autoridade para mudar cenários, mudar diagnósticos. Deus pode mudar qualquer ultrassom, qualquer ressonância, mas enquanto a ressonância ou enquanto a ultrassom não der positiva, o resultado certo, que a pessoa foi curada, a pessoa não tem nada, não crê na atuação de Deus. O diagnóstico está superior, né, à palavra de Deus, à autoridade e governo de Deus. Também quando se quer adquirir coisas, quando se quer ter algum emprego, alguma coisa que aconteça na vida, se limita ao que vê pelos olhos. Não posso comprar um carro porque não tenho dinheiro, não posso comprar uma casa porque não tenho dinheiro, não posso conseguir esse emprego porque não tem quem me coloca lá. Então, não consegue ver que Deus faz todas as coisas, que a primeira coisa que deveria era crer que Deus vai abrir portas, né? Então, pessoas são impedidas. E também milagres. Precisa-se de muitos milagres, nós precisamos de milagres, mas muitas vezes a falta de fé impede. Precisa de ver o milagre acontecer para atribuir o milagre a Deus, mas não atribui o milagre a Deus antes dele acontecer. E é exatamente isso que impede o agir de Deus nas nossas vidas. É o que limita o agir de Deus na vida de qualquer um. A palavra do Senhor nos diz que a fé é a certeza das coisas que a gente não está vendo. Então, a fé é a certeza do milagre, né, antes que o milagre aconteça. É a certeza das coisas que não se veem, mas que tem convicção que elas aconteçam, do que se espera. Essa é a fé. E a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Maria, quando ela chegou naquele casamento, estava naquele casamento e a água, né, o vinho estava acabando, ela chama Jesus e fala assim, olha, o vinho está acabando. E chega para as pessoas, para os copeiros e fala assim, faça tudo o que ele mandar. Ou seja, ela não tinha dúvida do que Jesus faria. Por quê? Porque ela conhecia Jesus. Ela conhecia Jesus. E o conhecer a Jesus deu a ela toda aquela certeza de que ele faria aquele milagre com aquela água, transformando em vinho. E é isso que eu quero deixar para você. Essa mensagem eu quero deixar para você. Que você olhe para o Senhor.
a palavra dele nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos gerando, mais vai gerando fé em nós. E quanto mais fé nós temos, mais agradamos a Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E se nós não agradamos ao Senhor, nós não podemos usufruir do que Ele tem para nós. Cuidado, não menospreze Deus. Ele está sempre acima de qualquer situação que você possa viver. Ainda que o resultado não seja o que você quer, Ele continua acima porque Ele é soberano. Amém? Essa é uma palavra para o seu coração, é uma palavra para você meditar e para você repensar. Se você às vezes quer titubear, busque conhecer mais a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.